é a esquerda que a direita gosta. Ele falava sempre isso. Entendeu? O PT é a esquerda que a direita gosta. Havia ali, segundo Romeu Tuma, uma certa cumplicidade. O Lula de hoje é o mesmo Lula do início? Não. O Lula que está aí hoje é o quê? O Lula que está aí hoje se tornou um oportunista. Eu fundei o Partido dos Trabalhadores. Antes do PT, eu era de um grupo mais radical que o PT. Quando o nosso grupo, na clandestinidade, vai para a clandestinidade, tem que escolher um partido. O Prestes, Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, resolve ir para o PDT, acompanhando o Brizola por causa da história. Aí o nosso grupo reuniu, nós éramos do CGB, Coletivo Gregório Bezerra. Naquela época existia MEP, Movimento de Emancipação do Proletariado, ALN, Aliança Libertadora Nacional, AP, Ação Popular, eram muitos grupos de esquerda, alguns a favor da democracia, outros a favor da ditadura do proletariado. O do Fernando Gabeira era esse daí, a ALN? Isso. Fernando Gabeira deu uma declaração de que o grupo dele, pelo menos, não queria saber de democracia, não. Era ditadura mesmo. A maioria queria ditadura. A maioria queria ditadura. Queria trocar a ditadura militar. É, isso mesmo. Por uma ditadura no Brasil financiada pela Rússia, por Cuba, pelos países do bloco socialista. Essa é a realidade. Mesmo modelo, militarismo de esquerda. Nem era militarismo de esquerda, era um... no final ia acabar sendo. Mas, na verdade, eles tinham a utopia de fazer um regime comunista num país cristão. Isso é impossível. Onde tentaram fazer, deu errado. Certo. Então, o Lula hoje abdicou, construiu um grande partido. É verdade, o PT se tornou um partido gigante. Mas não é o partido daquela época. O PT se tornou vítima dele mesmo. Porque o que ele mais combatia era a corrupção dos políticos. E ao chegar ao poder, os dirigentes petistas roubaram tanto ou mais do que eles combatiam. Nós tivemos Petrolão, nós tivemos Mensalão, nós estamos tendo agora o velhacão. O INSS. O roubo dos velhinhos, né? Eu chamo de velhacão. Né? Então, não tem mais nada daquilo que era. É um partido que era composto de 5 segmentos claros. Primeiro, os movimentos de esquerda. Todos estavam ali. Todas essas organizações e mais algumas que eu nem citei aqui. Segundo, as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, que tinham sido altamente influenciadas pela teologia da libertação de Frei Beto e Leonardo Boff. Né? Então, a base petista das comunidades ali eclesiais de base era muito forte. Terceiro, os sindicatos, porque eles entendiam que para evitar o ressurgimento da CGT antiga, né, que mobilizava os trabalhadores, né, e era ligada ao PTB, eles criaram uma outra central sindical, a CUT. Juntaram todos os sindicatos, esvaziaram a antiga CGT e criaram a Central Única dos Trabalhadores, acusando os sindicatos antigos de serem pelegos. Eu não conheço ninguém mais pelego do que o pessoal da CUT hoje. Não, eles viraram piada, né? A história do pão com mortadela, até hoje ninguém esquece. A quarta base do PT, ele surge também para evitar outro movimento. Nessa época, tinha um cidadão no Brasil que tinha um poder enorme no campo. Francisco Julião. Ele era o líder da Liga Camponesa. As ligas camponesas pregavam o quê? A reforma agrária, a invasão de terra improdutiva. Eles lá, então, criam
o MST, Movimento Sem Terra, que passa a ser outra base do surgimento do PT. Sindicato, comunidade de base, o MST, os grupos de esquerda e os intelectuais. Papel importante também, isso aí tem. Os intelectuais utópicos, que acham que a revolução pode ser feita numa mesa de bar, combinando como se não existisse a realidade, né? Esses eram os grupos que deram origem ao PT. As comunidades de base acabaram. Com o fim do imposto sindical, eles tiveram que inventar assalto a velhinho para manter o sindicato funcionando. Ah, é verdade. Ia tirar dinheiro para manter isso aonde? Se o cara ali agora ele pode escolher doar ou não doar, vai contribuir, né? Aí todo mundo tira dinheiro do sindicato, o dinheiro tem que parar lá de algum jeito. O sindicato continuaram a ser financiado através do assalto aos velhinhos. Do INSS agora. Do INSS. Aí vem um outro movimento que surpreende a eles. O surgimento do movimento evangélico. Como o PT estava muito ligado à Igreja Católica da Teologia da Libertação, quando o Evangelho, né, começa a ser pregado como uma espécie de teologia da prosperidade, aquele cara que era pobre começa a se identificar muito mais com a Igreja Católica, menos com a Igreja Católica e muito mais com a Igreja Evangélica. Os intelectuais que ajudaram a fundar o PT, ao longo do tempo foram se afastando. Quer ver um intelectual? Quem é o autor do pedido de impeachment da Dilma? É o Bicudo? Hélio Bicudo. Hélio Bicudo. E ele e a Janaína Pascoal, né? Sim, mas quem foi que redigiu? É isso mesmo. E o Hélio Bicudo era o quê? Fundador do PT. Então, ele representava o chamado grupo de intelectuais traídos. Acreditaram na farsa petista. Porque a cúpula petista estava ficando toda rica. Palocci, Silvio Pereira, Delúbio Soares. Genuíno, Dirceu. Genuíno é um dos poucos ali que se manteve honesto. É mesmo? O maior ladrão de todas é Dirceu. Mas o Genuíno, eu tive a oportunidade de ser deputado junto com ele. O Genuíno é uma pessoa séria, equivocada. Acredita em troço que não existe mais, mas não é desonesto. Às vezes a pessoa confunde ideologia com princípio. O cara pode ser de direita, safado. Pode ser de direita, safado. Pode ser de esquerda, honesto. E pode ser de esquerda, safado. Tá. No caso do PT, o pessoal que dizia, né, do sonho, da utopia, né, da igualdade, com o tempo, os intelectuais que raciocinaram e não se venderam por incentivo de patrocínio de lei, né, começaram a... Quer ver outro? O Joaquim Ferreira. O Joaquim Ferreira, ele praticamente escreveu o manifesto do PT. E depois ele vai no Roda Viva e ele faz uma declaração bombástica. O Lula se corrompeu. E eu posso dizer, porque quem escreveu o manifesto do PT fui eu. Ele falando. Então, o PT hoje é isso. É um saco de gato, né, que teve a oportunidade de mudar para melhor a nossa história, mas cedeu ao sistema. O PT hoje é um partido do sistema. O Lula fez acordo com os banqueiros. O Lula prefere pagar 1,1 trilhão de juros da dívida a 30 famílias que detêm os bancos brasileiros, né? Uhum. Isso é o Bolsa Banqueiro. O Bolsa Família é R$600.
para os banqueiros é 1 trilhão e 100. Ele nunca teve coragem, e está na Constituição, de auditar essa dívida. Não é dar calote em ninguém, não. É auditar. Não existe uma dívida? Então vamos auditar essa dívida. O que for devido, vamos pagar. Mas vamos alongar o perfil dessa dívida para não ter que pagar 1 trilhão e 100 bilhões por ano e não ter dinheiro para a saúde, não ter dinheiro para a educação, não ter dinheiro para melhorar as rodovias. E aí vai concentrando riqueza no andar de cima. É isso mesmo. No família Safra. Quem são as famílias ricas do Brasil? A família Safra, os Moreira Salles. Pô, esses aí são muito ricos. Né? Brandão, a família Brandão, do Lázaro Setúbal. Brandão, a família Setúbal, a família Marinho, Muito, né? gente, muito. A família do Leman, Paulo Leman. São os caras que ganham dinheiro. Então, esses caras, eles são a cabeça do sistema. O sistema financeiro. Do sistema. Ah, do sistema todo. Entendi. O sistema, ele tem lá em cima os seus bilionários e os bancos. Do lado de cá, eles têm os guarda-costas desse sistema, que são as cortes superiores. Nada que vá afetar essa gente passa no Supremo ou no STJ. Então o sistema se protege aqui. Do lado de cá, eles têm quem? O parlamento. Eles são os legisladores do sistema. Normalmente, os bancos, eles compram entre 300, 340 deputados federais. Aconteça o que acontecer, nada vai acontecer com eles. Né? E 43, 42 senadores. Maioria aqui, maioria ali e maioria aqui. Mas eles também têm algo que precisa expressar o pensamento deles. É a mídia. A mídia é a voz do sistema. Se você um dia tiver a curiosidade de assistir o comentarista econômico de um canal, você não precisa nem assistir os outros, não, porque é tudo igual. Tudo igual. Eles repetem o boletim Focus, que é escrito pelo sistema. Aí a dona Miriam, o seu Nakagawa, o seu fulaninho, é tudo igual. E repete a mesma coisa. Isso forma o andar de cima do poder. O Supremo, o Congresso, a mídia Sim. e a cabeça. Bom, e não contavam com a internet, né? É. E não contavam que podia acontecer o que está acontecendo agora. Por isso que, voltando à sua primeira pergunta, o sistema está em crise, porque eles estão brigando entre si. Quando o sistema briga dentro dele, só tem 2 desfechos. Ou o governo cai, impeachment, que não parece provável agora. Ou golpe, que também me parece descartado. Então, o que vai acontecer? Na minha opinião, o Lula não vai ser candidato. Porque o Lula é o candidato desse sistema hoje. Mas ele provocou, pelas suas posições dúbias, né? Eu costumo falar com um amigo meu, quando a gente está conversando, né? Que o Lula, o melhor apelido dele é bolero. 2 para lá, 2 para cá. Lembra aquela música? Lembro. São 2 para lá, 2 para cá. É o bolero, né? Uhum. O Lula é assim. Então ele está assistindo o Brasil pegar fogo, nesse caso do Banco Master. Ele está deixando pegar fogo. Não fala nada, né? Ele não pode falar. Ele vai entregar o pessoal que alimenta ele. Mas o pessoal que alimenta ele não foi o próprio sistema financeiro que expôs o Banco Master? Mais ou menos, né? Quer que eu te conte a história verdadeira? Conta aí. Eu vou te contar essa história porque quem me contou perdeu 2 bilhões nessa brincadeira. 2 bilhões? 2 bi. É um Então, empresário aqui do Rio. Ele era dono de quase tudo do Banco Master. Não.
O rombo do Bastos é muito maior do que os 50 bilhões que estão falando. Ele perdeu porque as empresas dele tinham ações. E as ações despencaram. A ação valia R$50 e está valendo 50 centavos. Entendeu? O que ele me diz? Lá atrás, um banco, inclusive de familiares do Fernando Henrique. Você ainda não se inscreveu? Deu like e comentou? Você tá brincando com o perigo.